comparado a uma parábola. Então ele vai fazer a leitura de escatologia a partir deste ponto de vista. Por exemplo, ninguém, presumidamente, interpreta a parábola do filho pródigo como um evento literal, que ocorreu em algum ponto do tempo e do espaço. Trata-se de uma história, não de uma história. Trata-se de uma história, tá certo? Acerca do homem. Não acerca de um homem, acerca do homem num conceito genérico, não acerca de um homem no conceito específico. Além disso, não é um retrato de como somos num tempo específico, mas de como somos o tempo todo. E aí, a questão da parábola do filho pródigo, em relação à parábola do filho pródigo, não há problema, é uma parábola. Então ela cumpre a função de ser uma parábola. Então o filho pródigo não tem RG, o filho pródigo não tem CPF, não tem CEP. Por quê? Porque ele não é uma pessoa específica no universo, tá certo? A parábola ela é constituída para que aquele personagem seja a exemplificação do que qualquer um de nós pode vir a ser. Então, o filho pródigo não é uma pessoa no universo. O filho pródigo é uma característica, tá certo? É uma situação, é um momento em que cada um de nós pode estar enquadrado. O filho pródigo não tem nome, por quê? Porque o meu e o seu nome podem estar ali. Eu e você podemos em algum momento ser o filho pródigo, tá certo? Vivenciar a situação. O que importa na parábola é vivenciar ou não aquela situação. E se está vivenciando, absorver dali o ensino que Cristo está transmitindo acerca da reconciliação com o Pai, acerca da conscientização de seu erro. Então, por isso o filho pródigo, dentro da sua estrutura, está muito bem, está correto, está tranquilo. O problema é transferir a análise de parábola da questão do filho pródigo para o Apocalipse. E somado a isso também para toda a Bíblia, na verdade. Então ele analisa não só a questão de escatologia, analisa a questão da Bíblia num todo, desse ponto de vista de parábola, tá certo? E desse ponto de vista mitológico, desse ponto de vista de colocá-la no patamar de um mito. Então o que acontece? Com relação à escatologia, temos algumas figuras de linguagem. Então, é possível uma alegoria? Sim, há alegorias dentro do Apocalipse. As linguagens simbólicas? Com certeza, há linguagens simbólicas. Mas há linguagens literais. E aquilo que é literal precisa ser afirmado enquanto literal. Afirmativas literais. E aquilo que é alegórico dentro da sua alegoria e aquilo que significa, aquilo que está representando. Ok? Mas aí a questão de Bultmann está muito ligada aos pressupostos adotados pela sua época. Então, ele não vai ler a Bíblia a partir da sua mensagem, as ideias que ela está transmitindo a partir do seu texto, aquilo que ela afirma. Mas ele vai ler a Bíblia a partir dos seus óculos de existencialista. Ele vai tentar adequar ao seu ponto de vista, às suas prerrogativas, que estão imbuídas, por exemplo, dessa ideia da demitologização. Então ele coloca a escatologia, o Apocalipse, no patamar de uma parábola. Ele trata aqui, o autor agora da apostila, falando acerca um pouco da parábola, da própria parábola do filho pródigo. Não se averigua, não se pergunta qual era o nome do filho pródigo, onde ele ficava, o país distante para onde ele foi. São perguntas que seriam ridículas se fazer, porque é a estrutura de uma parábola, tá certo? Nem que tipo de roupa ele vestia, nada disso importa. Não se averigua a parábola ao estabelecer sua historicidade, porque não tem. Ela não precisa de uma historicidade, ela não depende disso. A estrutura dela é uma estrutura aberta, para que qualquer um de nós nos enquadremos nessa situação e possamos absorver os conceitos que estão sendo transmitidos ali. Mas sim por meio de examinar sua própria experiência subjetiva, a fim de nela encontrar alguma lição de vida. Dessa forma acontece também com o conceito da escatologia defendida por Bultmann. Então é nesse ponto onde ele aproxima a escatologia da parábola. Então ele coloca que a escatologia está, na verdade, na mesma estrutura da parábola. Da mesma forma como não se perguntava em que momento, em que país, características pessoais, características singulares daquele personagem,
Da mesma forma, não se deve olhar para a escatologia como algo literal, mas também no mesmo plano como que se olha uma parábola. Não se deve perguntar em que momento se dará a escatologia. Não se deve se perguntar em que momento haverá o arrebatamento, em que momento haverá o estabelecimento de um reino milenial, quando haverá o juízo final. Nada disso. Deve-se olhar para a escatologia da mesma forma como se olhava para a parábola do filho pródigo. Absorver dali os conceitos subjetivos. Então é aí onde você entende a partir de que pressuposto eles fazem a análise da escatologia. Tá certo? Escatologia a partir do ponto de vista de Rudolf Bultmann. Não se pergunta, acontecerá dessa maneira? Mas sim, estou experimentando na minha vida própria, estou experimentando na minha própria existência as verdades aqui faladas? Alguns veem esse esforço para redefinir a escatologia como sendo um desvio do ensino bíblico, uma virtual rejeição da autoridade bíblica. Esse não é o caso, alegou Bultmann. Segundo Bultmann, a demitologização da Bíblia foi iniciada na realidade pelos próprios autores bíblicos. Por exemplo, o apóstolo Paulo não entendia a salvação como sendo algo puramente futuro, que viria a ser realizada posteriormente num outro mundo, mas como uma realidade que ocorre no presente. Para provar isso, ele menciona 1 Coríntios 15:54 e 2 Coríntios 5:17, 6 e 2. Então veja aí, o grande problema, onde mora o grande problema? Não só cometido por Bultmann, mas pela Testemunha de Jeová, pelos Adventistas do Sétimo Dia e por qualquer outro. É colocar esses óculos e só ler a partir deles. Então, a partir do momento que ele adotou a priori esse ponto de vista, isso funciona para qualquer escola de pensamento. Ele adotou esse ponto de vista a priori. Então, tudo aquilo que não se adequar, ele adapta não o seu ponto de vista, mas o texto bíblico. Então, por exemplo, quando Paulo ele usa aqui como justificativa que Paulo não esperava, que Paulo não entendia futuristicamente, não analisava de uma forma futura. O apóstolo Paulo não entendia a salvação como sendo algo futuro. Veja só. Então o que ele diz? Olha, a análise futurística disso aqui, como algo que se cumprirá em algum momento no espaço-tempo, no futuro, não é defendida por Paulo. Agora, por que Paulo não fazia essa afirmativa de algo que seria realizado para o futuro? Porque quando Paulo desenvolve a abordagem dele da volta de Cristo, ele estabelece a ideia e firma a ideia de que Cristo vai voltar a qualquer momento. De que Cristo, temos que esperar, temos que estar pronto para o retorno dele a qualquer hora. E de onde Paulo tira esse conceito? Paulo tira esse conceito das próprias palavras do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo deixou muito claro: minha vinda será como o ladrão à noite, quando não esperais. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Né? Na parábola das 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas, não saberás a que hora será dado o brado, aí vem o esposo. Então sempre a questão da iminência. Então, a qualquer momento se dará. A qualquer hora, tem que estar alerta, tem que estar atento. Então, o desenvolvimento de Paulo era acerca de estar sempre pronto, estar sempre alerta, estar sempre atento à volta de Cristo, que se dará a qualquer momento. E que será um evento rápido, que será um evento dramático, como diz outros intérpretes aí, como a gente viu, Schelman e aquele outro, deixa eu pegar aqui até o nome dele, o Schweitzer e o Johannes, tá certo? Eventos drásticos, eventos que não se desenvolverão com um certo tempo, mas que virão de uma vez só, com uma iminência e com uma rapidez. Então a questão de Paulo, que Paulo está desenvolvendo, não é a questão de que ele não entendia que isso seria futuro, mas que isso já estava se desenvolvendo. De forma alguma, ele está ressaltando as afirmativas e os alertas de Cristo com relação à rapidez do evento. Certo? Inclusive, Paulo é que dá a descrição do evento do arrebatamento da igreja, que será num piscar de olhos, o harpazo, certo? É em Paulo que a gente vê o desenvolvimento da ideia do harpazo, da captura
de que os cristãos seriam capturados, seriam levados num lapso rápido de tempo, num piscar de olhos. Tá certo? Então, a ideia desenvolvida por Paulo tem essa conceituação, mas quando Bultmann olha para ela, ele olha com seus óculos, de um ponto de vista existencialista e com ideias a priori antissobrenaturais, tá certo? A tal da demitologização da Bíblia num todo e também da escatologia. Por isso que ele faz essa leitura. Então ele adapta aquilo que está na Bíblia ao seu conceito para que possa justificar o seu conceito. Então ele busca justificações dentro do texto bíblico. E aí, por exemplo, com a questão de João, observe que Bultmann, baseado nesse versículo, entende que os poderes do mal que agem no mundo também já estão sendo julgados no presente. Nesse caso, o julgamento não é um ato futuro, mas aqui e agora. Acerca do Evangelho segundo João, ele comentou o seguinte: para João, a ressurreição de Jesus, veja, a ressurreição de Jesus, o Pentecostes e a parousia, tá certo? O parúzia, que é a volta de Cristo fisicamente para estabelecer o reino, tá certo? Que para o pré-milenista, pré-tribulacionista inaugura o milênio, para o pós-milenista, na verdade, vem fechar o período milenial que já está ocorrendo, para o amilenista simplesmente vem estabelecer o juízo, uma vez que eles não entendem que não há milênio literal. Então a parousia para João, a ressurreição, Pentecostes e parousia de Jesus são o mesmíssimo evento. E aqueles que creem já têm a vida eterna. Ele citou vários trechos de João para afirmar este argumento. 3,18, 3,36, 5,25, 11,25 e 26. Então a leitura que Bultmann faz de todos esses textos é que não há a necessidade de uma literalização, uma vez que tem estrutura de parábola. O que importam são as verdades subjetivas e, na verdade, essas subdivisões implantadas, por exemplo, pelos serão a escola que virá a surgir, né, os dispensacionalistas, seriam, na verdade, coisas completamente desnecessárias. Tudo aquilo é um evento só. Diz respeito à mesma coisa. Fala do mesmo evento com linguagens diferentes, mas estão falando de uma mesma coisa, tá certo? Das verdades que estão sendo defendidas ali têm que ser absorvidas no campo subjetivo e aplicados na existência de uma forma a vivenciá-los dentro da existência. O que interessa é a existência. O que podemos absorver dali e aplicar no plano existencial, tá certo? Então é como que um neo-epicurismo, né? Um neo-epicurismo exagerado. Então nesse outro ponto aqui, o teólogo ele apresenta aqui um pouco da questão da escatologia no âmbito pessoal.